put you through this. When in the moment, couldn't see your behavior was tight. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Castelli. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, uma grande referência no que ele faz. É um cliente da Castelli, um grande amigo meu, Saulo Borges. Obrigado, Kariane, pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Vai ser um prazer conversar com você sobre o tema escolhido de hoje. Bacana. Saulo, conta um pouquinho pra gente aí sobre a sua trajetória aí no desenvolvimento humano. Eu fui de mercado financeiro por 12 anos, e aí há 13 anos, quando eu saí do Banco Santander, eu entendi que não seria mais o mundo corporativo que eu construiria minha história. Então eu entendi naquele momento o que eu não queria para minha vida. E ali eu entendi que quando eu entendo o que eu não quero, a vida ela abre muitas possibilidades para a gente poder mergulhar aí em tantas possibilidades infinitas que tem no mundo. E então eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento humano. Então há 13 anos eu trabalho como consultor em grandes empresas, no que tangibiliza a parte de liderança e time de alta performance, e também atuo em time de área comercial. E fora isso, sou neurocientista, eu dou aula em São Paulo na FIA, dou aula na Sampo. E meu grande desafio no dia a dia é estar aí percorrendo os desafios das lideranças, das empresas, no que tangibiliza muitos comportamentos, e um dos principais comportamentos é o comportamento de comunicação. Então esse é um pouco do Saulo e esse é um pouco do meu dia a dia. Bacana, a comunicação é algo muito importante porque parece simples, mas as pessoas nem sempre sabem se comunicar, né, Saulo? Na realidade, Kariane, ela é simples, mas ela não é simplista, porque comunicação é detalhe, né? E é no detalhe que as pessoas erram assim absurdamente. E observa que a comunicação ela é um dos pilares que sustentam as relações. Comunicação é tão importante, as pessoas talvez não tenham a consciência disso, que nós que trabalhamos com comportamento humano, nós dizemos que a comunicação ela é metacompetência. O que é metacompetência? É uma competência que quando eu desenvolvo, ela abre possibilidades para desenvolver várias outras competências. Então, por exemplo, quando eu me comunico bem, eu negocio melhor, meu feedback é diferente, minha delegação muda, meu relacionamento interpessoal, várias outras habilidades, elas nascem a partir de uma comunicação bem feita e bem elaborada. E muitas pessoas confundem, eu comunico muito bem. Não, na realidade você fala muito só, você não se comunica, porque comunicação, ela sempre vai ser detalhe, né? O detalhe que faz com que eu me comunique da forma correta ou que eu deixe a desejar na comunicação. E às vezes falar bem, você ter a percepção de que você fala bem não quer dizer que o outro tá te entendendo. É, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende. E entre o que eu falo e o que o outro compreende, tem um buraco no meio disso, né? E geralmente a gente se comunica como se estivesse se comunicando para nós. Só que na comunicação tem vários pequenos desafios, né? Mas que se transformam numa lacuna gigante. E um deles é, quando eu estou me comunicando, quanto que eu estou moldando a minha comunicação para a pessoa com a qual eu estou me comunicando, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, eu estou desde estagiário até presidente de empresas. Eu aplico meus treinamentos, meus encontros de um frigorífico, uma companhia aérea, a grandes bancos no Brasil. Então, a linguagem que eu uso para me comunicar com executivos de um banco, por exemplo, não é a mesma linguagem que eu me comunico com executivos da minha empresa de agro, por exemplo. A linguagem, no mesmo tema que eu vou aplicar para um diretor de uma empresa, não é a mesma linguagem que eu vou aplicar e que eu vou me comunicar com um líder de primeira liderança. Eles não vão se conectar, sabe? Então, um grande desafio que tem no momento dessa comunicação é quanto que eu começo e quanto que eu consigo me moldar para passar o recado, para passar aquilo que efetivamente eu preciso, que seja passado, que seja comunicado com assertividade para todos os públicos, sabe? E essa é uma responsabilidade que tem que ser minha. Muitas pessoas, eu discordo muito, né? Eu tenho alguns amigos que são comunicadores excelentes, com pós-doc, assim, fantástica a graduação deles. E eu discordo fielmente de uma fala que eles trazem, né? Tem alguns colegas que começam alguns encontros assim, a comunicação é 50% de cada um. E na minha percepção isso é mentira, né? É mentira, porque a comunicação eu preciso entender que eu sou dono dela. Dentro de um processo de comunicação, se deu errado, eu tive responsabilidade nisso. Porque se eu sou emissor, eu preciso me certificar que o outro entendeu. E se eu sou receptor, também é minha obrigação eu me certificar que eu entendi. Então, quando a gente parte por essa máxima, que eu sou dono dela, tanto se eu emito quanto se eu recebo, eu não posso mais culpar ninguém se a comunicação der errado, porque eu fui culpado disso. Legal, eu estava assistindo um podcast esses dias, eu achei muito interessante, eu não lembro qual que era, tá? Mas a pessoa que estava falando sobre comunicação, ela fala assim, que muitas vezes a empresa não tem problema de comunicação, mas muitas vezes é a falta do interesse da parte que recebe a comunicação naquilo. Então, por exemplo, uma empresa tem problema de comunicação, tá? Quando tem um happy hour, quando tem uma festa, todo mundo vai, todo mundo sabe.
Então, isso é a falta de comunicação, né, de uma boa Tá comunicação, bom. ou é o interesse das pessoas? Mas aí entra um outro ponto, né? Eu gosto muito do lance da autorresponsabilidade. Então, Stephen Covey, ele tem uma máxima que ele fala assim, tem coisas na vida que eu controlo. Se você controla, vai e faz. Tem coisas que eu não controlo, mas eu tenho um poder muito grande de influenciar as pessoas ao redor. Então, é o máximo que eu posso fazer isso aqui. Só que tem coisas na vida que eu nem controlo e que eu nem influencio, ok? Esse é um fato. O que é meu controle quanto empresa? O meu controle quanto empresa é quanto eu consigo despertar nas pessoas o interesse pelo aquilo que eu estou comunicando. Uhum. Happy hour é gostoso, né? Sim. Então, eu tenho interesse em entender onde vai ser a festa, que traje que eu tenho que ir, o que vai ter de comes e bebes. Eu tenho interesse por isso. Ok? Eu, funcionário, ok? Mas quantas outras são outras situações que a empresa tenta comunicar para mim, só que não me seduz? Então aí entra o ponto, que na responsabilidade da empresa é como é que ela transforma essa comunicação em interessante para mim que sou o ouvinte, sabe? Uhum. E muitas vezes a gente percebe gestores e empresas comunicando na famosa goela abaixo, sabe? Só que existe uma metodologia de um cara que se chama José Bancaleira, ele fala que as pessoas elas se engajam ou não por 4 fatores, certo? E engajamento tem a ver com comunicação. O primeiro fator que leva a pessoa a se engajar ou não é a comunicação. Se a comunicação não foi bem elaborada, eu não vou ter engajamento. Ah, Saulo, mas por que na festa, no happy hour, as pessoas vão buscar coisas, vão buscar essa informação da comunicação? Porque elas têm interesse por trás disso. Então tem 4 fatores quando a gente fala do engajamento. Primeiro é o não saber, que tem a ver com a comunicação. Quando a comunicação foi ruim, eu já me desengajei. Segundo fator é o não capaz, quando eu acredito que eu não sei fazer. Então eu também não me engajo. Terceiro fator é o não querer, quando eu não vejo o que eu ganho com isso. Entende? Então o terceiro fator que me leva ao não engajamento é o não querer. E o quarto fator é quando eu não confio em quem está passando para mim ali. Então veja bem, não saber, não capaz, não querer e não confiar. Comunicação, ela está aqui, ó, no primeiro, no não saber, certo? Quando a comunicação é ruim, eu já não engajo. Saulo, mas por que quando é happy hour, quando é festa? Porque entra no terceiro fator, que eu quero. Então, como eu quero, eu vou atrás. Então, assim, na minha percepção, as pessoas estão pouco preocupadas em entender como que eu engajo a outra pessoa a partir da comunicação. Você acha que hoje em dia as pessoas elas falam muito na questão de motivação, dando ao outro a responsabilidade? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu, na minha liderança, eu entendo que a minha obrigação é motivar. Eu acho que a minha obrigação ela está muito mais em inspirar e ensinar do que motivar, porque eu acho que a motivação ela tem que ser da pessoa. Ela é interna, ela é interna. Ela é interna. Então eu posso inspirar o meu time a fazer algo, a comprar algo que eu estou querendo que eles façam, mas eu acho que essa questão da motivação vem muito dos liderados como relação assim, mas ela precisa me motivar, ela tem que me fazer querer, ela tem... como que você entende essa questão da motivação dentro da comunicação? Foi um pouco do que eu disse, né? Assim, um fator muito, muito grande é que as pessoas sempre apoiam as expectativas no outro, e nessa hora nossa frustração. Sim. Os gestores apoiam a expectativa no liderado e o liderado no gestor. Aí fica aquele elo, assim, aquela briga, e acaba que as pessoas têm rupturas nesse momento, certo? Eu acredito muito naquilo que é meu. Então, o que é meu? Eu como gestor, eu como um executivo, eu como um empresário. É o meu papel eu entender e estudar o outro para poder entender como é que eu me comunico com ele. Então, eu tenho que entender o que é o interesse dele. E quando a gente fala de interesse, não é só financeiro, porque tem um livro que se chama Influência Sem Autoridade. E nesse livro conta que tem mais de 20 tipos de método de troca. Uma é financeiro, tem mais de 20 que não são. Então, eu preciso até para poder me comunicar e ser... como que eu posso dizer, ser convidativo àquilo que eu estou comunicando, entender o que o outro faz sentido para ele. Porque seres humanos, de modo geral, todos nós somos egoístas. Eu, vocês que estão do outro lado, todos nós. Quem dizia isso era Freud. Que toda atitude altruísta, no fundo, ele é egoísta. Eu só faço porque eu ganho alguma coisa em troca, certo? Uhum. Então, geralmente, quando a gente comunica para um propósito, não é isso? Então, ou seja, beleza, eu entendi sua comunicação, eu entendi o que você quer, mas o que eu ganho com isso daqui? Então, para mim, tem muito mais do que motivar, tem a ver com engajar. Muitos gestores me procuram e falam assim, Saulo, meu time não engaja, eu estou com um time que não está engajando, a galera não está engajando. E eu, no meu papel, que eu sempre busco ter de autorresponsabilidade, eu falo, peraí, seu time não está se engajando ou você não está conseguindo engajar o seu time? E aí volto naquilo que eu acabei de dizer. Comunicação, capacidade de executar, o que ganha com isso e confiança. 4 fatores fundamentais que levam as pessoas para se envolver ou não, para poder se motivar ou não. Todos nós temos motivações e é a minha motivação é diferente da tua. Né? Cada vez que passa a gente percebe mais o conflito geracional
com pessoas se motivando por motivos diferentes. Eu tenho 43 anos, talvez na minha época que eu comecei como estagiário, meu desafio que me motivava era ser um diretor de uma empresa, um executivo e tal. A galera que está hoje não quer mais saber disso aqui, por vários que são os fatores. Então não adianta eu tentar comunicar com as pessoas como se comunicaram comigo para me seduzir, porque não vai rolar. As pessoas não estão a fim de jogar esse jogo mais. Sim. Falando nesse conflito geracional, a gente percebe que é maior ainda a necessidade de saber se comunicar, porque Sim. a gente está num momento em que a gente tem pessoas 60, a gente tem pessoas 18, a gente tem pessoas 40, 25, enfim. E aí são gerações diferentes, com pensamentos diferentes, com vontades diferentes, mas tudo trabalhando às vezes dentro da mesma caixinha. Todo mundo junto, no mesmo objetivo e mesmo propósito. E não existe muito isso, sabe? Geração X, geração Y. Eu sou da geração Y, logo no comecinho dela. Quantas gerações já se passaram dali pra frente, né? O ponto que eu e que você temos que entender é o seguinte, não tem mais a minha ou a sua, tem a qual tá agora. Então não adianta falar, porque lá na minha época não é mais, sabe? Então como é que é hoje? Porque o jogo tá hoje, o jogo não tá lá atrás mais, Sim. sabe? E são vários fatores que, por exemplo, você falou de motivação. Eu fui motivado por muito tempo por medo. Eu e você tínhamos medo de ser punido. Então, por medo de punição, eu me motivava. Mas a geração de hoje não se motiva mais por isso. Tem um autor que se chama Daniel Pink, ele tem um livro que se chama Motivação 3.0. E ele fala o seguinte, a geração atual só se motiva se ela tiver um tripé. Se ela tiver o propósito daquilo que ela tem que ser feito, propósito que tem a ver com comunicação bem clara. Se ela tiver o domínio, se ela tiver autonomia. A gente nem pensava nisso lá atrás. Então eu tinha gestores que ameaçavam, então eu corria, então porque eu tinha medo. Não porque eu tinha comprado o jogo dele ou não. Porque eu tinha medo, eu ia e fazia. Então as pessoas hoje não têm mais esse medo que eu e que você tínhamos lá atrás. Ou seja, então não é sobre geração, é sobre como é que é hoje. Mas a questão da liderança hoje para se comunicar e conseguir alcançar todos esses públicos, porque eu, talvez enquanto líder, falo, tá bom, não importa o passado, não importa o futuro, importa o hoje. Tá? Mas como que eu me comunico, fazendo com que as pessoas talvez mais antigas ou mais jovens entrem nessa mesma, Perfeito. tenham esse mesmo pensamento, de que não importa o antes ou depois. Bom ponto. Tem alguns gestores que eles falam assim, todo dia de manhã eu faço uma reunião com todo mundo da equipe. Não comunica nada, porque cada um tem um nível de conexão, cada um tem um nível de compreensão, e num conjunto como um todo, se você pega ali um time, observe todos nós aqui, né? Você está numa sala, tem um diretor de uma empresa passando indicadores do primeiro semestre de 2026, por exemplo. Você fica com dúvida na plateia. O que geralmente você faz? Fica quieto, você não pergunta. Por que você não pergunta? Porque lá na quarta série, você lembra na quarta série que isso acontecia? Quando você levantava a mão para perguntar, o seu colega fazia assim, não fazia? Então na quarta série a gente aprendeu que pergunta é burra, é ignorante, que eu não posso perguntar. Aqui nasce o problema da comunicação nos dias de hoje. Porque até hoje, ainda que isso tinha acontecido lá na quarta série há muitos anos, há algumas décadas, isso está cristalizado no meu mindset fixo. Então toda vez que me surge uma dúvida, eu estou com mais pessoas ao redor, na hora eu lembro da quarta série. Eu penso, peraí, se na quarta série eu era burro, você imagina hoje aqui no mundo, no ambiente corporativo, eu sou ignorante. Então logo eu não posso perguntar. Aqui nasce o problema de comunicação. Aí tem um ponto que nesse contexto, né, o gestor, por um modo geral, ele não questiona a compreensão do outro, o ser humano não questiona a compreensão do outro, e aquela pessoa que foi o receptor também não questiona o que recebeu. Por isso que lá no início do nosso bate-papo, eu comentei que a comunicação, eu sou 100% dela, o dono dela. Porque no processo de comunicação, se eu estou emitindo uma comunicação para você, é a minha obrigação me certificar que você entendeu. Só que geralmente as pessoas fazem assim, eu viro para você, eu falo, e viro assim, Kariane, você entendeu? Qual que é a resposta óbvia que você vai me dar? E não entendeu nada. Muitas vezes você não tem nem noção do que é para fazer. Mas, Saulo, por que a Kariane então está respondendo que sim, se ela não entendeu? Porque, de novo, ela volta na quarta série e lembra que quem pergunta é burro. Logo, eu não posso ter pergunta de dúvida, porque senão eu vou ser burro. Aqui nessas atrocidades do mundo corporativo e das relações, porque a gente não certifica. Aí alguns gestores, de uma forma muito antiga e muito errada, alguns que tentam, eu até acredito de verdade na boa intenção, sabe? Na intencionalidade de entender se o outro entendeu. Vira e pergunta para você, então me conta o que você entendeu. Neurolinguisticamente, quando eu viro para a Kariane e pergunto, me conta o que você entendeu, eu tô falando, você é burra, me conta na sua ignorância o que você entendeu. Isso é péssimo, isso tem ruptura de relação. Saulo, então, como é que seria o ideal, né? O ideal seria, eu viro para a Kariane, eu falo, e Kariane, tranquilo? Saulo, tranquilo, tá claro para mim. Kariane, me conta como é que você pretende executar. Neurolinguisticamente, quando eu te pergunto, me conta como é que você pretende executar, eu estou dizendo, sei que você entendeu,
Só me conta como é que você vai fazer. Aí a hora que a Cariane começa a me contar como ela vai executar aquilo ali, é o momento que eu me certifico se você entendeu ou não. Percebe como isso é assertivo? Só que as pessoas não fazem isso. Por um outro lado, se eu sou receptor, é minha obrigação me certificar que eu entendi. E qual que é a única maneira que existe de me certificar que eu entendi? É perguntando. Cariane está no bate-papo comigo, está fazendo algumas narrativas para mim, está fazendo algumas situações, algumas orientações para mim. Finalizou, eu falo, Cariane, deixa eu só entender se eu compreendi direito. Minha compreensão é isso, tá certo? Posso seguir? Porque muitas vezes nós que somos gestores, nós ouvimos de uma alta liderança e temos que passar para a operação. Você imagina se eu aqui não sou responsável, bagunçou tudo. Então percebe? Tanto se eu emito quanto se eu recebo, eu não posso culpar mais ninguém sobre comunicação. Se deu errado, eu tenho culpa nisso. Ponto. Eu não consigo enxergar outra possibilidade. Ah, mas ela também poderia. Ela não é problema meu problema sou eu. Eu tenho que ser responsável pelo meu eu. Lembra do Stephen Covey? O que é seu controle? Meu controle é me certificar que ela entendeu. O meu controle também é certificar que eu entendi. Então não tem mais por onde, sabe, eu culpabilizar. Então, eu tive várias situações na minha vida já, por exemplo, de eu vir com tudo para poder culpar o outro na comunicação. Só que eu falo, não, você está errado, eu estou errado. Mas isso depois de muito tempo estudando, porque senão eu ia culpabilizar pessoas por conta disso. Bacana. Ô, Saulo, a gente ouve muito falar agora sobre comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Cariane, eu gosto muito desse tema e eu confesso para você que assim, né, é muito difundido, mas com pouca profundidade, né? E quando eu comecei a estudar o tema da comunicação não violenta, qual que foi a minha grande surpresa? Eu era violento na comunicação. Eu sou um homem educado, sou gentil, eu falo baixo, mas mesmo assim, quando eu entendi o que Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, o que ele atribui ao ser violento em uma comunicação, eu percebi que eu tinha comunicação violenta. E isso é péssimo, né? E o que eu observo dentro das grandes organizações, das empresas de modo geral? As pessoas não sabem se comunicar, isso é um desafio, O outro grande desafio, existe muita comunicação violenta. Marshall Rosenberg, ele fala assim, né, que existem 4 fatores que são fundamentais para eu entender que eu transformei qualquer que seja a comunicação em uma comunicação violenta. Ah, mas não foi minha intenção. Não foi, mas é comunicação violenta. Ponto. Não tem outra saída, entende? Quais são esses 4 fatores? Ele fala que toda vez que houver um julgamento, já é uma comunicação violenta. Quando tem comparação, é uma comunicação violenta. Quando eu evito as responsabilidades, é uma comunicação violenta. E quando eu transformo um desejo em uma exigência, vira comunicação violenta. Pois bem, para analisar julgamento, comparação, evitar responsabilidade e transformar desejo em exigência. Tudo que as pessoas fazem toda hora. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu fazia isso com pessoas do meu cotidiano, pessoas que eu amo, inclusive, meus filhos, por exemplo. E vamos pensar, quem aqui, eu, vocês estão nos assistindo, quem que gosta de ser julgado? Eu detesto. Quando a pessoa começa a me julgar, eu já bloqueio. Há algum tempo, eu não permito que as pessoas me julguem de jeito nenhum, eu já corto na hora. Mas muitas vezes a gente começa um feedback, por exemplo, fazendo julgamento. Olha, porque eu acho que você não tem que achar nada. Gestor que começa um feedback, porque eu acho que você para e volta, porque você não tem direito de achar nada da vida de ninguém. Então toda vez que eu começo julgando alguém, que é uma essência da raça humana, julgamento, é natural o julgamento, né? Só que não faz sentido nenhum. Então toda vez que eu começo um feedback, ou que eu começo uma narrativa, uma conversa que seja com julgamento, eu cometi uma comunicação violenta, mesmo falando baixo, ok? Toda vez que eu fizer uma comparação, outro ponto que nas empresas, todo momento tem comparação. Por que fulano de tal área consegue, se eu não consegue? Meu amigo, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso, tem que saber de mim. Então, ou seja, toda vez que tem comparação, pode observar. Comparou, na hora eu já fico cego, já não ouço, cego e surdo, já não ouço mais o que as pessoas falaram para mim a partir daquele momento, eu não quero mais ter. Toda vez que alguém tenta me comparar, qual que é a minha devolutiva? É defesa. Não tem conexão, sabe? Diferente de feedback. As pessoas podem e devem todo momento me dar feedback. Eu aceito super tranquilo, mas no feedback não cabe julgamento, não cabe comparação. Evitar responsabilidade. Ah, mas é que isso não é comigo, é com tal pessoa da empresa. Você sabe que é com você, eu também sei que é com você. Então, ou seja, é o momento que tem a comunicação violenta. Um outro fator é quando a gente transforma desejo em exigência. Eu percebo que esse é o que eu mais fazia. Ao que eu atribuía isso? Eu atribuía a correria do dia a dia. Não é isso, é mentira, é uma desculpa que eu estou dando para mim. Eu fazia porque era o meu modus operandi. Então, ou seja, o que acontecia? Quando tinha um contexto, quando tinha um cenário e que eu precisava fazer coisas, por exemplo, eu chegava em casa, hoje eu estou com meus filhos em casa. Eu chegava, Renato, pega a mochila, põe no quarto, Stella, guarda o sapato. Por que eu tenho que falar assim com eles?
Não é muito mais gentil, elegante, gostoso a comunicação quando eu falo, filho, faz um favor pro pai, guarda a mochila no quarto para poder ficar arrumada a sala. Estela, quando você chegar da escola, por favor, tira o sapato e põe no quarto. Então, a forma com a qual a gente emite a comunicação, ela transforma a comunicação em comunicação violenta. Ah, mas não foi minha intenção. Então, você tem que prestar atenção, porque ainda que não tenha sido a sua intenção, você fez um desses 4 fatores, você cometeu uma comunicação violenta. Qual que é o grande ponto? Tem ruptura. Então é um exercício, sabe, muito grande. E eu me policio muito para eu me atentar a esses 4 tópicos. Para mim, o maior desafio hoje é ainda o transformar desejo em exigência. Porque isso é muito meu jeitão. Talvez foi a forma com a qual eu fui criado, com a forma com a qual eu cresci. Só que eu tenho que ressignificar isso. Então esses são os 4 pontos. Um outro ponto, quando a gente ainda pensa na comunicação não violenta, de um modo geral, a gente não sabe externalizar o que a gente está sentindo. Então, dentro da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg fala que tem um processo, né? E nesse processo, para eu ser assertivo, né, para eu ser ali de uma forma que eu consiga comunicar de verdade, tem 4 pilares. O primeiro deles é a observação. O que é a observação? É quando eu vou te narrar uma história, uma situação, como se uma câmera estivesse filmando. A câmera não julga. A câmera não acha, a câmera mostra. Então, o primeiro ponto é a observação. Dessa observação que eu te contei, foi aquele contexto, aquele cenário, teve um sentimento. Toda comunicação, segundo Marshall Rosenberg, tem um sentimento envolvido. Toda comunicação tem um processo de sentimento envolvido. Todo sentimento gera uma necessidade. E depois de tudo isso, eu tenho que fazer um pedido claro e objetivo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma coordenadora de uma grande empresa aqui no Brasil, ela é minha mentoreada. E num bate-papo, ela contou para mim uma situação que ela estava fazendo outros processos seletivos e indo embora das empresas. Então, olha onde chega, né? Assim, nós que somos de RH, nós sabemos o quanto é desafiador conquistar colaboradores, manter pessoas querendo ficar com a gente, atrair talentos. E a comunicação não violenta, a comunicação ruim e ineficaz, ela é um fator fundamental para a pessoa ir embora. Aí, no nosso bate-papo, ela contando que estava indo embora, que estava fazendo entrevista, que estava passando em processo seletivo, mas eu fiquei eu fiquei incomodado, porque eu sei que ela gosta da empresa, que ela dedica e tal. Quando eu fui entender, eu fui a fundo entender ali o que estava acontecendo, nada mais era que ela não tinha um espaço, como a gestora dela, para poder se comunicar. Então, como ela não conseguia verbalizar todo aquele contexto, ela preferia ir embora. Olha que triste, você perdeu um colaborador bom, que quer jogar o jogo, que joga muito bem o jogo, pelo fato dele não ter um espaço ali. Então, quando nós vamos entender, né, e eu falei para ela dessas 4 etapas, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, ela falou, Saulo, eu nunca consegui falar desse jeito para as pessoas. Eu falei, então você tem que tentar. Então ficou uma tarefa para ela, sabe, num período de uma sessão e outra de mentoria. E depois de um tempo ela falou, Saulo, não vou mais embora, vou ficar. Então percebe nesse ponto de detalhe, nós temos uma dificuldade muito grande de externalizar aquilo que a gente sente. Então, ou seja, será que a gente sabe entender o que está acontecendo efetivamente? Será que eu consigo narrar? Né? Então, vou dar um exemplo para você. Né? O Marshall Rosenberg dá um exemplo muito claro e específico. Ele fala assim, que tem uma... Vamos pensar que a gente marca um bate-papo aqui. Né? Nós marcamos um horário específico, tal, no horário específico que eu cheguei. Vamos dizer quando as pessoas atrasam. Geralmente, o que o gestor fala? Você sempre se atrasa. Eu estou generalizando, eu estou julgando, entende? Não me compete isso daí. Então eu não posso te julgar, não é meu direito te julgar. É meu direito contar o que isso me trouxe. Então eu posso fazer uma observação. Posso virar e falar, Cariane, nós combinamos 3 horas e você chegou 3h20. Isso é real, eu não estou julgando, aconteceu. Observação. E aí eu conto do meu sentimento. E, Cariane, toda vez que as pessoas se atrasam comigo, me causa um pouco de ansiedade e de angústia. Olha só, estou contando meu sentimento, não estou falando nada de vocês, estou falando de mim. Porque eu tenho uma necessidade de me organizar e meu tempo é super cronometrado. Então eu preciso que a gente não tenha mais atraso nos nossos próximos encontros. Então eu vou te pedir uma gentileza. Sempre que você entender que você vai ter que se atrasar por alguns minutos, eu peço que você mande uma mensagem para eu ficar menos ansioso e me reorganizar. Percebe? Eu fui claro, eu contei o que aconteceu, eu contei o que eu senti, eu contei qual é a minha necessidade, eu te fiz um pedido, claro, sem te julgar, sem comparar, entende? Então, só que as pessoas fogem muito desse modelo, que é um modelo assertivo e efetivo, e é um modelo de uma comunicação que é não violenta. Então, esses são os pilares que ele conta para nós. Se você for observar, imagina essa semana que passou. Quantas foram as vezes que nós nos comunicamos dessa maneira? Poucas. Poucas vezes. Quando a gente pensa essa semana que passou, quantos julgamentos nós tivemos? Quantas comparações nós fizemos? Quantas coisas que eu fiquei, não, isso é com ela, isso é com outra pessoa, mas isso não foi eu. E quantas vezes que a gente transformou um pedido em uma exigência. Sim. Então é um caminho, uma vez que a comunicação é tão importante, ela é uma metacompetência, eu preciso
mais do que nunca, ficar atento, estar consciente. Einstein dizia que quanto mais consciente eu estou, mais poder eu tenho. E como a gente se comunica desde que nasceu praticamente, né, a gente faz no automático, a gente não para poder entender o que a gente está se comunicando, sabe? E comunicação é um detalhe muito pequeno. É um detalhe muito pequeno que a gente tem que se atentar. Sabe um ponto que eu gosto bastante da comunicação, quando a gente fala de detalhe? Eu brinco muito com isso, né? Karine, sabe um ponto que eu acredito e eu gosto bastante, até é uma reflexão que eu faço de verdade, tá, gente? Comunicação de banheiro. Várias vezes eu tô no banheiro e eu vou observando, né? Vou lendo o que tá escrito ali. E você tá ali no mictório, no banheiro, tá escrito assim, não urine no chão. Todo mundo sabe que não pode fazer xixi no chão, mas tá escrito. Então eu falo de comunicação de banheiro. Mulher vai lá na cabine do banheiro, tá escrito, não suba no vaso. Você sabe que não pode subir no vaso, mas tá escrito. Então a comunicação, ela tem que ser de uma forma bem clara e expressiva, sabe? Não dá pra ficar nas entrelinhas. Ah, mas eu quis dizer. Se quis dizer, eu disse. Sabe? Porque tem uma distância muito grande entre eu querer dizer algo e eu dizer efetivamente aquilo que eu queria, ou que eu tinha intenção, sabe? E aí é onde entra o momento de como eu estou me comunicando com aquele público. Por exemplo, eu tenho um projeto no frigorífico, onde me ligaram e falaram, Saulo, tem um projeto para você topa? Eu falei, topo. E só que o projeto era num lugar lá no Pará, e só que de 27, de 30 pessoas que faziam parte daquele projeto, mais da metade, quase na totalidade, eram analfabetos, totalmente analfabetos. Eles não sabiam escrever o nome deles. Como é que eu adequo aquela comunicação que eu levo para líderes de empresa, para pessoas que também são líderes, mas são analfabetas? Entende? Ô Saulo, mas como é que tem analfabeto como gestor da empresa? Para aquele segmento específico, eu precisava daquelas pessoas. E eles não sabiam ler e escrever. Então é um momento que é um desafio que é meu, não deles. Então, olha a importância da gente se conectar e a gente se adaptar no processo de comunicação pelo meu interlocutor, como é que eu estou ali me conectando com essas pessoas, né? Então, dentro do processo de comunicação, sempre pensa, isso aqui seria um aviso de banheiro? Se for, continua, porque senão tá faltando coisas. Não dá para ficar nas entrelinhas, sabe? Sim. Porque lembra que as pessoas não vão contar que elas não entenderam. É um outro ponto, né? Percebe que a comunicação, ela vai se atrelando, ela vai se associando com vários temas. Aqui é um ponto que a comunicação, ela se conecta com vulnerabilidade, por exemplo. Mas, Saulo, por que as pessoas não contam que não entenderam? Porque elas têm vergonha de contar que não entendeu. Então, por eu não conseguir ser vulnerável com você, eu prefiro ficar calado, não me expor para as demais pessoas que estão olhando aquela sala, naquele momento que a comunicação aconteceu, e depois eu tento sair buscando essas informações. É onde dá errado. Você falou sobre um pilar, o julgamento, eu me lembrei de uma coisa interessante. O José Roberto Marques, ele fala muito sobre isso, né? Quando a gente começa a estudar com ele, ele fala muito sobre isso. É do ser humano, você vai julgar. Sim, vai. Então o que você vai ter que aprender não é não julgar, porque você não vai conseguir fazer isso, é suspender o julgamento. Suspender ou ressignificar, né? Ou então não deixar que esse julgamento leve nas suas tomadas de decisão, por exemplo. Né? Mas é natural. Ele fala assim, né? Chegou, julgou, mas não esquece de suspender. Boa. Tá, eu já julguei, eu já fiz. Natural. Tá feito. Não deixa que ele tome partido. Eu fiz aquilo que é natural, agora eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Boa. E, porque... e eu só vou fazer aquilo que eu tenho que fazer se eu tô consciente. Sim. Senão eu vou seguir pelo meu julgamento. Né? E aí a gente vê o quanto a gente age no automático, né, no dia a dia. A gente passa o dia a dia sem prestar muita atenção no que a gente está fazendo, fazendo tudo no piloto automático. E muitas vezes quando a gente chega à noite em casa, a gente para pra pensar, poxa, eu podia ter feito diferente, ou eu podia ter falado diferente, ou eu podia ter me portado diferente. Por quê? Porque eu fiz no automático. E aí depois bate aquele negócio de, nossa... só que aí bate, mas no outro dia eu volto pro volta automático. A fazer, e por isso a gente tem que estar sempre mais consciente, né? O tempo inteiro. E o quanto que isso impacta em resultado nas empresas, sabe? Eu sempre falo que quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de habilidades, de movimentos, não é por ser bonzinho, só por ser educado, por ser querido. É porque é resultado. Isso é resultado. A comunicação, ela destrói todo e qualquer resultado. Porque se o negócio ele vai sendo cascateado errado, a operação faz errado. Sabe o que eu digo? Eu falo assim, né? Eu acredito muito no ser humano, eu acredito de verdade. E eu não acredito que as pessoas errem de propósito. Então, se errou, foi porque não entendeu. Comunicação na veia ali. Então, não adianta. Eu não acredito que alguém acorde segunda-feira e pense, não, hoje é segunda-feira, hoje eu vou fracassar, eu vou destruir a área comercial da Castelo. Quem faz isso é psicopata ou mau caráter. Aí não tem que estar mais nas empresas. Então, parte do pressuposto, se eu que estou lá na operação, na execução, fazendo, fiz errado, foi porque eu não entendi. E aí, nessa hora, você que é gestora, tem poder sobre mim, vem me punir por uma coisa que você errou, sabe? Mas por que você não perguntou? Mas peraí, por que você não falou? Por que você não se comunicou corretamente, sabe? Então, nos grupos que eu sempre estou ali, né, todo dia eu estou com 30, 40 pessoas, pelo menos numa sala,
todas elas eu tenho essa narrativa. A partir de hoje, se der errado na comunicação, a culpa foi tua. Tanto se você emitiu, quanto se você recebeu a comunicação, a culpa foi tua. E aí, olhando por esse lado, qual que é a importância da escuta na comunicação? A importância da escuta na comunicação. Percebe que a nossa escuta ela é seletiva, naturalmente também. Né? Vou dar um exemplo. Eu sempre falo, né? Eu quero que você treine sua escute não com o CEO da companhia, porque com ele você vai estar com interesse, você vai estar prestando atenção máxima e genuína. Eu quero que a sua atenção seja testada e desenvolvida com o seu Zé da portaria, não diminuindo nem o cargo. Mas o que eu estou dizendo com isso? Né? Eu preciso ter a atenção genuína com todos os colaboradores da companhia. Com o CEO é fácil, mas e com o seu Zé lá da portaria? Eu estou tendo essa comunicação genuína com ele? Percebe o contexto que eu estou querendo trazer? Uhum. Então, por exemplo, o Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele também fala do processo de escuta. Ele fala que tem 4 níveis no processo de escuta. Só que ele fala que, infelizmente, a gente fica na pior delas na maioria dos nossos momentos de comunicação, quando a gente está sendo um receptor. Então, ele fala que o primeiro nível da escuta é a escuta downloading. O que é a escuta downloading? Por exemplo, todo mundo tem celular. Você baixa para o seu arquivo, para o seu banco de dados, para a sua galeria, tudo que você recebe? Só o que eu tenho interesse. Só que tem interesse. Então, no processo de comunicação, a escuta downloading, eu não ouço para entender, eu ouço para responder. Então, pode observar que, às vezes, as pessoas estão conversando com a gente, ela nem acabou, você pá, já dá a resposta. Não, mas peraí, eu não acabei de falar. Não, mas eu já entendi. Mas peraí, como é que você entendeu se nem eu acabei de falar? Escuta downloading. Eu só processei aquilo que eu queria e acabou. Mas observa que a gente só faz isso com pessoas que são hierarquicamente abaixo de nós, ou no convívio social, pessoas que eu não tenho interesse. Pode observar. Aí eu uso o download. Aí quando eu percebo que isso acontece, eu vou evoluindo. Saio da download e vou para o segundo nível, que é a escuta com curiosidade. O que é curiosidade? Minimamente, eu tenho que entender por que o outro tem uma percepção diferente da minha percepção. Eu tenho que entender o porquê que você está trazendo uma narrativa que até então não era aquilo que eu estava imaginando. Curiosidade, que tem o Instituto Americano, que é o Instituto do Futuro, eles falam que curiosidade é uma habilidade de futuro. Então, olha ela casada com comunicação na parte da escuta. O quanto que eu tenho curiosidade para ouvir sua narrativa, ouvir sua versão, até para poder ir co-criando, sabe? Eu tenho ideia boa, mas você também tem. Quando junta as duas ideias, vira uma terceira ideia que ninguém teria. Mas, de novo, é algo que eu tenho que treinar, porque não é natural. Isso não é nato. Eu tenho que ser proposital, intencional, eu tenho que treinar isso, tenho que desenvolver. Então, a partir disso, quando eu ouço e penso, né, peraí, estou na download, pulei para a escuta com curiosidade. Minimamente estou sendo curioso para entender o porquê que a sua narrativa é diferente da minha. Ainda posso evoluir, que o terceiro nível da escuta é a escuta com emoções. Eu já disse quase agora para nós aqui, que o Rosenberg fala que toda comunicação, 100%, tem alguma emoção envolvida. Observe pessoas que a gente tem mais afinidade, às vezes pelo telefone você fala assim, você não está bem hoje. Não, eu tô de boa, sua voz está estranha. Ontem eu tive um bate-papo com uma colega à noite, no final do dia, falei, você não tá bem. Ela falou, tô com uma dor de dente desesperadora. Tinha certeza, na comunicação, na voz dela, eu percebi que ela não estava bem. E a convivência traz isso. Às vezes o Total. jeito que a pessoa sobe a escada aqui, Sobe. Saulo, você já percebe Total. o jeitinho que pisou na escada, falando, hoje E aconteceu por alguma que coisa. que a gente percebe da forma com que sobe? Porque no processo de comunicação, só 7% é o que eu verbalizo. Só 7%, muito pouco. 93% são outros atributos. Então a pessoa não precisa nem falar. Você percebe ali pela expressão facial, corporal, pela forma que ela está subindo a escada, por exemplo. Uhum. Então, é quando eu consigo ter a percepção com a escuta com as emoções. Esses dias a minha filha fez uma chamada de vídeo comigo, aí a hora que eu atendi, ela falou, papai, por Deus do céu, a hora que falou papai, eu pensei, ela aprontou. Eu tinha certeza que ela tinha aprontado. Aí ela começou a contar, tinha aprontado. Então percebe, pelo papai dela, óbvio que meus filhos têm um nível de relação muito forte com eles, Sim. pelo papai eu entendi, tá zoado, tem alguma coisa errada aí. Então, ou seja, é o nível com as emoções. Aí o quarto nível, eu saio da download, vou para a escuta com curiosidade, vou para a escuta com emoções. O quarto nível é o nível da escuta generativa. O que é a escuta generativa? É assim, eu vim para cá hoje para esse nosso bate-papo. Eu vim, obviamente, com uma ideia de mais ou menos como nós trilharíamos esse bate-papo. E você pode ver que foi para um caminho totalmente diferente. Foi começando a surgir outras coisas, comentando outra coisa, foi complementando, foi trazendo outras ideias. Porque a escuta generativa é quando ainda que eu tenha uma ideia do que eu vou falar e fazer, eu estou aberto para o novo. Eu vou sem julgamento, eu vou sem critério pré-estabelecido, muito fixado. Eu vou para poder criar, cocriar, construir, entende? Então é a hora que a gente consegue dar a nossa máxima ali. Então, ou seja, qual que é a grande reflexão? Onde é que eu estou hoje?
Eu e você temos que repetir isso todo dia. Onde é que você está hoje no processo de comunicação? Você está na download? Você está aqui na escuta com curiosidade? Você está na escuta com emoções? Você está conseguindo viver a escuta generativa? Mas lembra que eu quero que você analise isso com pessoas que você não tem poder. Porque com as pessoas que você tem poder, você, né, você não vai nem dar bola para isso daqui. Então observe com aquelas relações que você talvez não esteja interessado, aquelas pessoas que você que não tenha poder sobre você. E ali é o momento que você começa a exercitar, sabe? Eu digo que todas essas habilidades que a gente fala, e obviamente comunicação é uma delas, e outras tantas que nós falamos aqui, eu não treino ela no mundo corporativo, porque no mundo corporativo é jogo. Eu treino isso nos meus bastidores, sabe? É na relação com alguém da minha família, na relação na casa da minha sogra, na relação na casa dos meus amigos, é lá que eu treino. Porque aqui o jogo está acontecendo, eu estou numa negociação com o cliente, eu estou no meu contato com meus liderados, não dá muito tempo, sabe? Aqui eu já sou a minha reação natural, não é uma ação pensada, eu vou reagir de acordo com o que eu já sou. Agora lá fora eu treino, para que quando as minhas reações aqui aconteçam, elas sejam as melhores possíveis, entende? Então dentro do processo de comunicação, no momento da escuta, eu preciso entender onde eu estou, como é que eu caminho para a próxima etapa, sabe? Porque quanto mais a gente vai evoluindo, mais as relações vão acontecendo. Ô Saulo, você vive o tempo inteiro na generativa? Claro que não, porque eu não sou robô, mas minimamente eu me obrigo, sabe? De verdade, eu me obrigo a ficar no mínimo na escuta com curiosidade, de tentar entender, perguntar, questionar, até para me desenvolver também. Sim. Ô Saulo, e ainda levando tudo isso para a questão corporativa, né? Como que a empresa pode hoje em dia compreender onde ela está e de que forma que ela pode investir, porque a gente está vendo que isso é base de muita coisa que dá errado, né? Um monte de coisa que dá errado. E ela é base de muita coisa que pode dar certo se a gente melhorar. Sim. O que você acredita que as empresas possam fazer para trazer essa melhoria na comunicação? Eu não acredito nem em empresa CNPJ, sabe? Eu acredito no indivíduo, no CPF que está ali. Porque a gente fala, mas o que a empresa pode fazer? A empresa é um CNPJ. Quem pode fazer é você, é outro gestor, é o diretor, é o liderado, porque é meio que singular, sabe? Eu vejo muitas empresas que investem muito em treinamento e desenvolvimento, mas tem coisa que não rola. Mas porque não é um CNPJ. A empresa faz o papel dela, mas você está fazendo o seu? Então eu acredito, o que eu acredito muito, sabe? Em algumas empresas eu faço escola de liderança, então eu vou lá 10 meses seguidos com temas diferentes. Aí era muito comum antigamente a gente observar, eu observava isso muito antigamente, assim, mas ninguém fez. E eu sou muito direto em alguns pontos, eu falo, tá, mas ninguém não é o seu problema, você fez. Então o que a Cariane pode garantir? Você não pode garantir que o Fernando tenha uma comunicação melhor, você não pode garantir que ninguém aqui dentro tenha uma comunicação melhor, você pode garantir que você tenha. Sim. É o máximo que você pode fazer. Porque no momento que eu começo a ter uma comunicação diferente, você começa também a ter, o meu outro liderado começa a ter, o meu par começa a observar e começa a falar, nossa, mudou, sabe? Pode observar que tem pessoas que você vai se comunicar no dia a dia, tem clientes, você atende muitos clientes. Tem cliente que você vai fazer uma reunião, você se prepara mais, não tem? Por quê? Porque ele é mais exigente, o nível dele de comunicar é maior, então você tem que aumentar o seu. Então eu tenho que ser uma pessoa que, quando as pessoas vão até mim, elas também têm que levantar a régua. Então é a hora que a gente começa a desenvolver organicamente, sabe? Mas aqui é a cultura. Mas a cultura é porque você faz ela também. Cultura Sim. é coletivo do individualismo. Então que seja eu que mude a cultura da comunicação, sabe? E Cariane, é um trabalho árduo, exaustivo, cansativo, mas que traz resultado. Porque hoje uma coisa que eu posso afirmar, 100% das relações, todas as relações, relação amigos, marido-mulher, conjugal, familiar, qualquer que seja o tipo de relação, sofre com comunicação. Todas as relações sofrem com comunicação. E quando a gente entende e cria um senso de autorresponsabilidade, um senso de protagonismo, entende que se deu errado porque você tem culpa nisso também, as coisas melhoram, sabe? Só que geralmente, observem vocês, quando alguma coisa é errada na comunicação, o que a gente tendencia? A gente tendencia a culpar. Esses dias eu fiz um projeto, estava num projeto por uma siderurgia, e eu tive que comprar passagens aéreas para alguns consultores que trabalham comigo fazerem ali o seu dia a dia. E aí teve uma delas, na hora que ela chegou no guichê do embarque, eu não tinha despacho de mala. Aí ela me ligou e falou, Saulo, você comprou passagem sem despachar a mala. Na hora veio pra mim assim, eu tô contando uma vulnerabilidade pra vocês, ok? Na hora veio pra falar pra ela, também você não pediu? Mas peraí, quem comprou a passagem? Você. É minha responsabilidade, sabe? Mas ela não é meu problema era eu. Porque na minha cabeça, como eu viajo, só levo uma malinha de mão e uma mochila, todo mundo vai fazer assim. Mas isso foi uma inferência que eu fiz. Olha só, eu inferindo coisas, né? Aí eu falei pra ela, pode pagar aí, depois eu te reembolso.
Então percebe que algo que eu gastaria R$ 130, eu gastei 500. E a culpa é de quem? É minha. Só que por muito tempo eu iria culpar ela. Eu falo, não, mas pô, sabe, custa você ter pedido? Mas peraí, mas custa eu ter perguntado? Percebe? Uhum. Então quando você traz pro seu peito, você vê que o problema tá comigo, não tá com o outro. Tá comigo, sabe? Ah, mas o outro também, volta. O outro não é problema teu. Cuida você do teu. E aí as coisas começam a melhorar, sabe? Dentro desse processo. E a gente precisa ter esse cuidado de personalizar efetivamente Total, a fala. Total. Porque as pessoas, elas têm perfis diferentes, elas Sim. têm formas de comunicar Sim. diferente, e às vezes a gente quer comunicar da forma como a gente gosta de ser comunicado. E aí é um grande erro, né? Porque aí eu falo com o outro achando que eu tô falando comigo. Sim. Eu entenderia, mas o outro Mas o não outro é o entenderia. outro. E aí eu preciso realmente entender como cada um funciona, minimamente, para saber de que forma que eu falo melhor, para que eu seja ouvida de uma forma melhor. Que forma que você fala melhor, que você é ouvida de forma melhor, que forma que você seduz e motiva melhor. Por exemplo, existem 4 perfis comportamentais. Olha a outra habilidade entrando aqui em ação com a comunicação. Nós temos 2 perfis comportamentais, que é lá da emoção do cérebro, e 2 que é lá do razão do cérebro, ok? Lado emoção, eu tenho o perfil relacional e o perfil experimental. Lado razão, eu tenho o processual e o racional. 4 perfis, sendo 2 para cá e 2 para lá, antagônicos um do outro. Então, por exemplo, eu sou um cara relacional, eu sou relacional. Então, a forma que se comunica comigo, por exemplo, hoje, véspera, né, de feriado, né? As pessoas se perguntam, e aí, o feriado, o que você vai fazer? Me conta, tal. Lá na segunda-feira, as pessoas têm que perguntar para mim como é que foi meu feriado. Para mim isso faz sentido. Você é muito mais racional do que eu. Para você não interessa. Você não quer contar, você não quer saber, entende? Mas esse é o teu perfil. E quando a gente fala do processo de comunicação, eu tenho que moldar o meu perfil ao estilo do outro. Sim. Se eu quiser ter uma comunicação assertiva. E percebe que na vida a gente ouve assim, né? Eu ouvi muito isso. Trata o outro como você quer ser tratado. E é mentira. Porque se Como eu te ele quer ser tratar... tratado. Oi? Trata o outro como ele quer ser É que tratado. ele quer ser tratado. Aham. Porque senão não vai dar match nessa relação. Então se eu te trato como eu quero ser tratado, eu não atendi as suas expectativas. Eu atendi as minhas, mas eu tô tendo que atender a sua. Então é tudo uma estratégia, sabe? Eu falo muito que a vida é jogo de xadrez. Quem ganha o jogo de xadrez? Quem conhece o poder de cada peça e como cada peça se movimenta. E a comunicação. Sim. Então, se eu não entendo como que cada um faz seus movimentos, eu não consigo ter minha máxima na comunicação. Não, e olha como é engraçado essa questão da intencionalidade, da gente realmente dispor de uma energia para fazer algo Sim. que vai fazer sentido. Quando a gente fez aquele treinamento aqui do Spin, você comentou sobre isso. Eu mando uma coisa e você não manda um joinha, não manda um coração, não manda, porque para você que é relacional isso faz sentido. Para mim, se apareceu lá para você visualizado, tá entendido que eu vi. E aí eu comecei a me forçar, de pelo menos uma vez ou outra, um joinha, uma risadinha, não sei o quê. Quando me manda alguma coisa, eu dou uma respostinha, porque para mim, no WhatsApp, o visto já quer dizer que eu vi. Você já me comunicou uma coisa, eu vi. Mas para o outro tá esperando uma resposta. E é minha responsabilidade. Total. É minha responsabilidade fazer com que o outro veja que eu vi, que eu entendi, que eu li, eu tô compreendendo o que você falou. Mas é uma questão, é intencional, não é natural. Não é natural e não significa que você está forçando algo, não significa que você está indo contra os seus princípios, significa que você quer ser assertiva. Sim, é importante. Entende? É importante para o outro, vai ser importante para mim. Porque se eu tenho que me comunicar com o outro, se eu tenho que ter uma relação boa com o outro, eu tenho que entender o que para ele é importante também. E aí, como você acabou de comentar, né? Por exemplo, a WhatsApp, comunicação o tempo inteiro. O grupo do WhatsApp é uma tragédia, porque assim, as pessoas acham que se comunicaram com todos, as pessoas, cada qual entendeu parte que ela quis. Então, por exemplo, para mim a percepção é furada, não funciona, não é assertivo. É um meio de eu ter startado alguma coisa, mas eu preciso no 1 a 1 ali, certo? Então vamos dar exemplo, eu sou relacional, você é racional. Eu mando uma mensagem desse tamanho para você, como que você responde? Ok. Mata o relacional. O relacional não quer ver sua cara mais por 2 dias seguidos. Então isso é muito sério, sabe? Pra quem é racional, pode pensar, nossa, mas que frescura. Mas é sobre o outro, sabe? Uhum. Então, quando eu quero ter essa conexão, eu tenho que me moldar. Então, por exemplo, eu tenho muito contato com muitas pessoas todos os dias. Eu faço uma leitura. Por exemplo, se eu vou mandar uma mensagem para você, eu sei que eu posso ser diretivo ali, direto, objetivo, acabou. Se eu mando uma pessoa que é mais relacional, já conto um texto, uma figurinha, faço um emoji, porque vai conectar, vai dar relação boa, entende? Se eu vou conectar, por exemplo, meu filho é totalmente processual ali, no cartesiano. Eu tenho que começar, era uma vez, passo a passo, senão não vai rolar. Entende? E pode para muitas pessoas parecer perda de tempo, pode parecer muito gasto de energia, mas é assertivo. Se eu não faço essa conexão, essa conectividade de acordo com os perfis comportamentais, não vai dar relação, não vai dar resultado, entende? E aí acaba tendo o quê? Retrabalho. Quem que gosta de ter retrabalho? Ninguém gosta.
Tempo é o bem mais precioso que nós temos na vida. Tempo é o que mais tem de preciosidade, né, dentro de um contexto. E se eu não me certifico que aquela comunicação foi assertiva, vai dar o quê? Retrabalho. Eu vou perder o quê? Tempo. Sim. Então, percebe que várias coisas aqui, ó, foi, voltou, caiu na comunicação. Tá na comunicação. A gente fez aqui já há alguns anos que a gente faz a identificação do perfil comportamental, a gente usa até os bottoms, e justamente por isso, porque quando a pessoa entra e a gente dá a devolutiva do perfil comportamental, a gente explica minimamente os demais comportamentos, para que ela olhe aquilo e fale, nossa, essa pessoa tem tal comportamento, então eu vou falar melhor desse jeito. Se eu trouxer uma história, uma emoção, vai fluir melhor. Se eu for mais direto com esse aqui, eu tenho que ser rápido, porque esse aqui ele gosta da comunicação rápida. A gente minimamente explica como funciona, para que ela tenha esse entendimento e para que ela consiga explorar o melhor de si e o melhor do outro, né? Se eu sei como que eu vou te estimular, ou como eu te peço algo de um jeito que eu vou te fazer comprar aquilo que eu tô te pedindo, vai ser muito melhor do que simplesmente eu chegar e falar, faz isso. Boa. Para algumas pessoas vai fazer sentido, faz isso, para outras de jeito nenhum. Se chega para você que é executora, faz isso, você vai faz. Fala para mim. Aí eu já começo a ficar, tá vendo? Falta de educação, olha só pra você ver. Não tem... Aí já começa a ir pra outro lado totalmente nebuloso. Então, ou seja, dá o quê? Ruptura, eu não faço o meu melhor, entende? E, Saulo, depois que a gente toma conhecimento de alguma coisa, não tem mais como voltar atrás, né? Não dá pra desver. Não tem. Você aprendeu aquilo, não tem mais como você fazer de conta que você não sabe daquilo pra você continuar agindo como você agia. Só que tem um ponto assim, o que eu digo muito? E isso é muito legal, você só fala, porque tem pessoas que, por mais que entendam, eu penso assim, fez um treinamento, fez uma formação, parabéns. O que você vai fazer com isso no seu dia a dia? Porque até enquanto eu não sei que aquilo é errado, eu digo que é um homicídio culposo, não tem intenção de matar. Mas depois que você sabe que está errado e continua fazendo, aí não dá para brincar, né? Aí é um homicídio doloso, você sabia que estava errado, foi e fez. Mas sempre, no fundo, o ser humano ele age por retorno. Então, a partir disso, será que as pessoas sabem quais são os ganhos que existem na comunicação assertiva? Será que as pessoas sabem o tanto de tempo que perde, o tanto de energia que desgasta por conta de comunicação? Sabe? E quando a gente pensa nesse contexto, a comunicação tem hora que eu falo assim, tem pessoas que falam, e eu já fui desse, tá? Teve vezes que eu pensava, de novo contando uma vulnerabilidade pra vocês aqui, cara burro, eu falei 10 vezes. Hoje eu vejo que se tinha algum burro era eu. Porque eu falei 10 vezes iguais, que não era conectado ao perfil dele, sabe? Saulo, eu vou ter que desenhar? Desenha. Pega um papel, desenha, mas comunica. Ponto. Não dá pra não comunicar, né? Sim. E a gente precisa estar sempre atento. Enquanto liderança, a gente tem que estar sempre atento, porque eu sou líder, a minha responsabilidade é fazer com que o meu time entenda. Total. E se entendeu metade, não entendeu outra metade, a gente tem que, novamente, melhorar a comunicação e fazer aquilo de um jeito A culpa é tua, vai dar aquela agonia, vai vir nervosismo, vai vir vontade de querer enforcar. Mas não adianta, você errou. E aí, entendendo isso, né, aquela sensação de incompetência, né, e trazer pra mim. Peraí, se não entendeu, eu não fui assertivo, eu não falei do jeito certo, e aí eu preciso, não é o outro que precisa entender, agora sou eu, né? Porque eu só tenho responsabilidade sobre mim, eu só consigo ter atuação sobre minhas atitudes. E muitas pessoas às vezes falam, peraí, mas eu tenho 10 na equipe, 8 entenderam, por que vocês dois não? Porque eu não sou os outros 8. Exatamente. Eu sou um outro ser humano com uma característica diferente. Não pode comparar, né? Não pode comparar, de novo, comparação virando comunicação violenta. Então, vários caminhos que são esses, e por isso que eu sempre gosto muito dessa máxima, né? Quanto mais consciente eu tô, mais poder eu tenho. Quanto mais eu tenho isso claro pra mim, eu começo a puxar pro peito a responsabilidade, sabe? Só que isso às vezes causa dor mesmo, que você começa a falar assim, nossa, agora eu não posso culpabilizar mais ninguém. Não pode, que tá com a gente. Eu acredito muito, de verdade pra minha vida isso, que 90% ou mais do meu sucesso ou do meu fracasso tá aqui, ó, na palma da minha mão. Sim. E aí eu sempre volto, sabe, dentro de tudo isso, eu poderia fazer mais alguma coisa? Mas vai tudo ali, examina tudo mesmo. Porque quando a gente vê coisas que estão erradas na nossa vida, se você vier aqui na essência, ó, você tá lá. Você poderia ter comunicado melhor, não comunicou, envolvido mais pessoas, não envolveu, engajado mais pessoas e não fez, se preparado melhor, não se preparou. Então a culpa acaba sendo nossa dentro daquele contexto. E muita coisa que desse comportamento, a grande maioria deles está muito enraizado em coisas que a gente viveu na infância, né? Porque você olha, o julgamento é do ser humano, aí você vê a comparação. Sim. Cara, a gente é comparado desde quando nasce. Quem Desde tem irmão, sempre. principalmente, Opa. seu irmão fez, seu irmão não fez, seu Sim. irmão é melhor, seu irmão... tem essa comparação, e aí a gente automaticamente vai repetindo isso. E a gente repete nas nossas relações como um todo, é na família, é no trabalho, é no relacionamento conjugal, então é tudo uma repetição, só que no momento que a gente toma conhecimento de que como a gente faz e o quanto é errado e como dá pra melhorar, aí não dá mais pra dizer que é porque não foi dá pra assim, culpabilizar, né? Mas eu penso um ponto, Cariane, eu concordo, e isso é real, né? Assim, muitas mazelas nossas hoje na vida adulta,
Elas nasceram lá quando criança, até como adolescente ali, ok? Só que peraí, eu já tenho quase 45 anos. Não é mais culpa de ninguém, é culpa minha que eu não fui numa terapia, não fui desenvolver, não fui buscar. A gente conversou sobre isso esses dias, foi? Falamos sobre isso esses dias. Não, chega uma certa idade que não Não dá mais posso pra culpar culpar ninguém, culpar infância, professor, escola, não, para. dá, É real, é responsabilidade. verdadeiro, isso aconteceu na sua história, vem cá te dou um abraço. Mas e aí? Vai ficar até O que quando? você vai falando fazer isso? agora, né? Sabe? Então, ou seja, eu vejo muitos profissionais hoje se comportando como os gestores se comportaram com eles. Mas para, e agora? Vai até quando nisso aqui? Já chegou a hora de você mudar, virar performance nesse contexto. Tem uma frase, veio de uma metodologia de uma empresa onde eu trabalhei, e eu gosto, carrego isso pra vida. Quem trabalha aqui comigo sabe, porque eu já devo ter falado em algum momento. Profissionais agem como devem e não como sentem. Pode ser? Então, às vezes eu posso até sentir algo que me faria ter uma atitude que não é legal, mas eu tenho que agir como eu tenho que agir, e não como eu tô me sentindo. Senão eu tô me sentindo com raiva, eu vou agir com raiva. Boa. E aí, aonde está o profissionalismo e o conhecimento dentro disso para falar, não, peraí, tudo bem, eu tô com raiva, eu entendi, mas eu não posso agir com raiva, eu tenho que agir diferente, eu tenho que contornar esse sentimento ruim para trazer algo bom daquilo ali. Isso é legal que você está dizendo, mas funciona muito bem para você que é mais racional. Racional. Um relacional vai sofrer, vai ficar com raiva, vai ficar fazendo fusquinha, vai ficar falando mal do você no grupo do WhatsApp que você não faz parte. Não tem jeito de ser diferente. Isso para você é muito claro, para o outro não. E eu sabendo disso, eu ainda vou ter que racionalizar, compreender, respirar fundo. Vai respirar fundo, que o outro entender, é o outro, não é você. Exatamente. E que você está comparando, Uhum. quando você quer que o outro seja dessa maneira. O seu perfil é super claro, beleza, tem que agir como tem que agir, não como está sentindo. Para você, para mim, que eu sou relacional, eu fico ruminando aquilo, 3, 4 dias. Não adianta. Hoje eu consigo acelerar esse processo de ficar ruminando, porque eu tenho muito consciência e muito conhecimento de como é que eu faço isso dentro do meu dia a dia. Mas a maioria das pessoas não tem, elas vão viver o seu perfil na sua essência, na sua naturalidade ali dentro do dia a dia, né? Interessante, né? A gente conversou sobre vários assuntos Sim. aqui e tudo está entrelaçado aí na comunicação. Tudo ela está sustentando, ela está amparando e volta a dar sustentação que eu disse no início, é a metacompetência. Quando eu entendo da comunicação, eu lido com perfil comportamental diferente, com negociação, com feedback, com delegação, com relacionamento de modo geral. A partir do momento que eu começo a aprofundar na comunicação. Bacana. Ai, foi muito gostoso o bate-papo de hoje. Gostei também, Cariane. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar também de assistir. Foi um prazer ter você aqui. É um bate-papo muito gostoso. Eu nem queria que acabasse, porque eu acho que dava pra gente continuar mais uma hora aqui falando. É tema, que pra você ter ideia, quando eu falo de comunicação, tem encontros de 16 horas de comunicação. Nossa. Porque é um tempo, é um assunto que não termina, sabe? Não termina. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, tem assim, inúmeros exemplos de contexto de comunicação e que talvez a partir do nosso bate-papo, vocês vão repensar alguns comportamentos e momentos de comunicação que você culpabilizou alguém, sabe? Eu tenho várias situações na minha vida que eu culpabilizei pessoas e que hoje que eu vi que eu tô errado. Não é o outro, é sobre mim. Só que é muito mais fácil eu culpabilizar do que entender que foi eu. Então, realmente ela é um assunto que é uma delícia de conversar, de falar, porque está presente no nosso dia desde a hora que a gente acorda, a comunicação, né? É o tempo inteiro se comunicando, verbalizando ou apenas em silêncio. Tem uma fala que fala que o silêncio faz barulho, ele faz um estardalhaço o silêncio, né? Só que eu tenho que entender o que eu quero comunicar, eu tenho que ter a intencionalidade, né? No mundo corporativo, vez por outra, surgem alguns termos, e tem um termo hoje muito em alta que é o termo de intencionalidade. Eu tenho que ter a intencionalidade, a intenção de comunicar de verdade, de ser assertivo, de conseguir passar o recado, de conseguir ser eficaz naquilo que estou dizendo. Porque se eu não conseguir, vai ser retrabalho, vai ser ruptura de relacionamento, e o que é mais interessante, né? Um dos pontos que é muito interessante, as pessoas não suportam mais isso, sabe, dentro de um contexto. Não dá para eu deixar as pessoas perdidas aí, devagando aí, procurando pedaços da comunicação para poder estruturar ela. Às vezes eu olhar um pouquinho assim, né? Eu tô falando, eu tô comunicando, né? Eu tô só falando, eu tô realmente me comunicando. Tem pessoas que falam muito e é só da garela, não comunicou nada. Não comunicou nada. Falou tudo ruim, falou, ninguém entendeu nada. Então eu preciso entender em onde eu tô. Então eu acredito muito que o primeiro ponto é uma autoconsciência, né? Quais são os pontos, os pilares que eu preciso desenvolver? A partir dessa primeira consciência, é começar a exercitar mesmo, sabe? É um dia após o outro, não se comparar com ninguém, porque a comparação ela já faz parte da comunicação não violenta e ela é uma tragédia para a espécie humana. Eu tenho que me comparar comigo, como é que eu me comunicava há 2 meses, como eu estou me comunicando hoje. Evoluir, como que vai ser os movimentos? Porque senão a gente vai estar sempre ou frustrado ou muito seguro. Então aí estou estagnado. Agora, quando eu me comparo comigo num período que eu estou me analisando, aí eu consigo evoluir. Tem uma frase, eu recebi uma frase uma vez quando eu tive neném, e aí a gente fica naquela expectativa do desenvolvimento da criança, né? E isso para mim foi um pouco frustrante,
porque o meu filho ele não se encaixava naqueles prazos, os padrões, né? No padrão ali daquele livro que eu ganhei, que, enfim, me trazia muita frustração. E aí eu recebi uma mensagem uma vez falando sobre isso, a comparação ao ladrão da felicidade. Ladrão da felicidade. Se você for comparar o desenvolvimento do seu neném, ou se você for comparar o desenvolvimento da sua equipe, se você for comparar qualquer coisa que você fizer a comparação, você vai roubar a sua felicidade. Total. Talvez você entender a particularidade, fazer algo para que aquilo melhore, ou para que aquilo evolua, mas a comparação não vai me levar. Não vai levar a lugar nenhum. Porque você sempre, quando se compara com o outro, vai ter alguém à sua frente e alguém atrás de você. Sim. À sua frente, você vai frustrar, vai perder a felicidade. Se tem alguém atrás, você vai ter cômodo. Fala, tá tranquilo. Vai baixar a régua. Então, a comparação é onde eu tô, onde eu quero, é a minha comparação comigo. Sim. Há 13 anos eu tô no mundo corporativo com grandes empresas. Se eu me comparo comigo lá há 13 anos, eu falo, cara, eu explodi, eu voei demais. Mas talvez se eu me compare com alguns outros nomes do mercado, eu vou falar, nossa, eu tô muito longe. Aí eu perco minha cadência, sabe? Uhum. Então a minha comparação é comigo, é quando eu faço paralelo e analiso o que aconteceu de evolução ou involução no período que eu estou analisando. Bacana. Saulo, uma pessoa que queira hoje se aprofundar um pouco mais nesse tema de comunicação, qual o livro que você indicaria? É muito assim, né? Todo livro, todo curso, todo treinamento que eu for fazer e me dedicar ali, primeiro ponto, eu estou afim de colocar em prática, você perdeu o seu tempo. Sabe? Tem pessoas que falam assim, eu li um livro em um final de semana. Eu falo, a pior coisa que da sua vida. Você leu tanta coisa, tanta informação, tanta comunicação, você não vai saber fazer o que você faz com aquilo. Então, o primeiro ponto, né? Você falou de livro. Vai ler um livro, começa por um livro que seja gostoso, que seja interessante. Por exemplo, de comunicação não violenta, o basicaço ali do Marshall Rosenberg é incrível. Tem um monte de coisa de aplicabilidade. Mas não lê inteiro em uma semana, você não vai fazer nada com isso. Lê um capítulo, põe em prática. Colocou em prática. Opa, o segundo capítulo agora. Lê o segundo capítulo. Coloca em prática, conscientemente. Aí no terceiro capítulo, sabe? Vai fazendo isso, vai fazendo isso. Mas mais do que livro, mais do que curso, eu acho que é muita consciência, sabe? A consciência do que eu quero comunicar, a consciência do que eu quero declarar, do que eu quero pedir, a consciência do ouvir, a consciência dos qual dos 4 níveis do processo de escuta onde eu tô. É muito mais... É corriqueiro do dia a dia, sabe? São coisas simples que não são simplistas. Então, por isso eu tenho que estar intencionalmente fazendo isso acontecer. Bacana. A gente nunca vai acabar. Não. Porque vai ter muito assunto. Vai ter muito assunto. Saulo, obrigado por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço. Conta Foi comigo muito importante. Eu tenho certeza que você está contribuindo muito aí para as pessoas que assistem ao nosso podcast. Agradeço muito por ter participado. Conta comigo e boa sorte para vocês aí nesse desafio de comunicação.